Comunidade, beleza? Bom dia. Vamos para a nossa segunda live da semana. E aí, já acordaram? Bora que já amanheceu, o galo já cantou. Vamos iniciar a nossa live. Vamos iniciar nossos treinos matinais, para a gente nos livrar dessas dores na coluna. E aí, bora? Já pegou o colchonete, a água? Deixa eu botar minha colinha aqui para... Vamos iniciar. Vamos. Vamos iniciar. Vamos iniciar nossa live. Hoje nós vamos atacar o nervo ciático. Hoje nós vamos simular que nós estamos com dor no ciático. Então a gente vai fazer um treino todo voltado para reabilitar o ciático. Então, para diminuir a dor, diminuir aquela irritabilidade que vai descendo pela perna. Então, hoje nós vamos trabalhar isso. Então, vai ser um treino mais sutil, mas vamos atacar de forma sistemática. Então, eu escolhi os melhores exercícios que a gente pode trabalhar o ciático, trabalhar o glúteo, trabalhar a mobilidade e o alongamento dessa estrutura do quadril para a gente viver sem dor. Então, vamos seguindo, vamos pegando aí o colchonete para a gente iniciar. Deixa eu ligar o ar aqui para a gente começar. Vamos iniciar agora como a gente sempre faz, um trabalho de mobilidade com a respiração, que é importantíssimo. Então, a gente vai iniciar com um exercício diferente do que a gente sempre inicia com gato. A gente vai iniciar com o sapo. Então, vamos botar a perna aqui, dessa forma. Deixa eu ver. A perna vai ficar assim, ó, virada, tá? Cotovelo no chão. E aí eu vou puxar o ar e vou me jogar para trás. E volto controlando. Puxo, solto, solto, solto. E aí eu puxo o ar aqui na frente e solto lá atrás. Seguro 2 segundos e volto. Esse exercício sapo, ele é o mais simples, né, o mais básico, mas é muito eficiente para a gente liberar as tensões do quadril. Então a gente vai fazer agora um alongamento. A gente já fez esse alongamento aqui algumas vezes. Então é esse aqui, ó, você vai cruzar o pé e vai abraçar a sua perna. Ou você abraça aqui, ou você abraça aqui, ou você só puxa uma perna, também não tem problema. Tá? Depende do seu nível de alongamento. Então, enfia a mão por dentro, ó, e puxo e deixo. Você vai alongar toda essa cadeia aqui, ó. Toda essa região aqui. Troca o lado. E volta controlando. Agora a gente vai ficar nessa posição mesmo. E a gente vai fazer aquele jogando o quadril pro lado, ó. Solta o quadril pro lado. Só que dessa vez a gente só vai jogar pro lado, a gente não vai empurrar. A gente só vai soltar e vai deixar ganhar. E volta. Deixa ele cair e volta. Deixa cair pro lado um pouquinho.
e volta. Aqui a gente está tentando melhorar a mobilidade do nosso quadril e ao mesmo tempo que a gente está trabalhando a musculatura do glúteo, piriforme, glúteo médio, que são músculos que estão envolvidos na dor no ciático. Tá? Pode fazer assim também, ó. Deixar parado aqui os dois e deixar. Pode fazer assim também. Beleza? Então são esses 4 exercícios que a gente vai iniciar esse primeiro bloco. E aí a gente vai modificando ao longo do caminho. Então empurro e volto. Abro um pouquinho mais a base e volto. E volto. E volto. Novamente, a gente faz esse descanso porque são exercícios mais simples, que a gente não vai cansar, vai ter fadiga muscular. Então a gente pode fazer um atrás do outro. O outro lado. Muito bem. Eu até confundi o exercício ali. Quadril agora. Jogo para o lado, deixo cair e seguro o outro. Deixo cair o outro. Cair de leve. E vou deixando aqui. Ou, como eu falei, aqui. E aí você vai tentando ajustar o quadril, a coluna para ficar neutra. E aí você vai sentir alongar aqui essa região. Você vai trabalhar também essa estrutura do quadril e para melhorar essa questão da mobilidade. Beleza? Vamos lá de novo. A última parte. Esse aqui você também pode botar a mão lá atrás, lá na frente, deixar ele esticado e alonga ao mesmo tempo que você está fazendo. Você alonga a cadeia posterior. Tá? Também é uma variação que pode ser usado para você trabalhar a estrutura do quadril. Puxo o ar aqui na frente e quando eu estiver me jogando para trás, eu vou alongando e ao mesmo tempo soltando o ar. Seguro uns 2 segundos lá atrás e volto. E volto. Esse exercício você está pegando essa musculatura aqui, ó. E aí só que você vai sentir também a musculatura do quadril. Então você vai relaxar essa musculatura aqui, vai alongar essa musculatura aqui e ao mesmo tempo que você trabalha a cápsula do quadril. Então é uma excelente estratégia para você aliviar as tensões do quadril, para aliviar o nervo ciático. Aí você cruza aqui, ó, sempre cruzando. Você pode cruzar o máximo que você conseguir, mas se você entrar um pouquinho mais, vai pegar um pouquinho mais. Então aqui você está alongando o glúteo e vai lá naquela posição que você sente dor quando você está sentado no ciático, tá? Pode ficar aqui também, ó. Tem gente que fica aqui, ó. Eu, mesmo que seja uma posição mais desconfortável para mim, eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu sinto que alonga bastante. Para os outro lado,
seguro e puxo. Quadril, pode ser só abrindo aqui, estabiliza a coluna, deixar a coluna neutra e deixo pender para o lado as duas pernas. Ou eu faço unilateral, soltando peso e jogando um pouquinho a minha perna para o outro lado. Você vai alongar um pouquinho mais. Ou pode fazer empurrando também, não tem problema. A ideia é você trabalhar essa mobilidade do quadril e o alongamento dessas estruturas que vão te aliviar as tensões. E a gente geralmente, quando a gente pensa, quando a gente está com dor, a gente pensa simplesmente na estrutura que está doendo, o ciático está doendo. E a gente não percebe as outras musculaturas, as outras estruturas que estão em volta. Então não adianta você trabalhar, pensar em trabalhar o ciático, se as outras musculaturas, o glúteo, sabe, o extensor da face lata, que é outro músculo que a gente tem aqui, que é um flexor do quadril, o próprio psoas. E não adianta você tentar trabalhar só pensando no ciático e não resolver as tensões das outras estruturas. Às vezes você nem toca no ciático e a dor melhora, porque você está trabalhando as outras estruturas que estão ali em volta. Beleza? Agora a gente vai fazer mais 3 exercícios. E aí eu vou fazer um exercício também sentado. A gente já fez ele uma vez. Que eu vou mostrar para você fazer esse mesmo alongamento que a gente fez agora, para você fazer sentado se você estiver no escritório, estiver fazendo alguma coisa que você não consegue. Beleza? Eu vou mostrar agora o sentado logo. Então, o que é que vai ser? Eu vou ficar sentado com a coluna neutra, tá? Tá vendo? Coluna neutra. E aí eu vou cruzar a perna aqui, ó. Cruzei a perna, bem simples. Aí eu vou abrir o peito. Vou estufar o peito. E aí eu vou me jogar um pouquinho à frente, mantendo a coluna neutra. Eu vou fazer só isso aqui, ó. E aí você vai alongar lá naquela região. E volta. Você pode fazer indo e voltando. Sentiu alongar, voltou. Ou você vai e faz 10 respirações aqui, ó. Isso você pode fazer quando você está trabalhando no escritório e não tem lugar para você ficar no chão. Então você faz e alonga. E aí você pode fazer os dois, não tem problema. Eu já fiz um, posso fazer outro? Pode sim. Não vai incomodar em nada. Pode fazer os dois. Não vai ter uma crise no ciático porque você está fazendo os dois exercícios na mesma sessão. Então é esse. Então leva um pouquinho à frente, empino. Se você tentar empinar o bumbum para trás, vai ser melhor ainda, vai pegar muito mais. Esse é também uma estratégia que a gente usa aqui para trabalhar essa região. O outro exercício que a gente usa muito também é o alongamento de glúteo, que é para trabalhar principalmente esse glúteo médio. Então, ó, eu ponho minha perna na frente, ó, ponho minha perna na frente, dessa forma aqui, ó. Coloquei a frente, ó, o braço, e aí eu estico lá atrás, estico o máximo minha perna lá atrás, deixo ela solta, tá? Eu posso ficar aqui nessa posição, que já está alongando, e aí eu vou, a cada respiração, eu vou tentando relaxar mais e sentar mais o tronco em cima da perna. E aí eu vou relaxar a musculatura do glúteo, vou alongar a musculatura do glúteo. Então vai dar uma sensação interessante de alívio. Ótimo. Então, novamente a mesma coisa, ó, perna à frente, eu sento, deixo a perna, estico a perna mais que eu conseguir. A perna que está esticada, eu tento ganhar um pouco mais de alongamento. E aí relaxo
em cima da minha perna. Eu posso ficar aqui ou aqui, não tem problema. Aqui também você pode potencializar igual aquele outro. Então você pode ir buscar o braço da mesma perna que está à frente. Então eu tento ganhar, ó. Tento pegar alguma coisa que está longe de mim. Então você vai alongar toda a cadeia do mesmo lado. Então também é uma estratégia de você ganhar mais amplitude. Então a mesma perna, estou fazendo com a esquerda, eu vou com o braço esquerdo, como se eu fosse alcançar alguma coisa longe. Então você alonga toda essa cadeia também. Então você pega toda a cadeia. Porque tem estudos mostrando, tem estudos de face, que desde da cervical até a planta do pé, a gente consegue, é um movimento só, é tudo interligado através das faces. Então, quando você alonga toda essa cadeia. Tanto que tem gente que faz o exercício de mobilidade e fala assim, nossa, eu estou sentindo a minha panturrilha, estou sentindo lá na panturrilha. Por quê? Porque é onde chegou a tensão, chegou até lá, e é lá que está precisando dar uma soltada. Então, esse é o alongamento de glúteo. E o último que nós vamos fazer nessa série é propriamente o exercício que trabalha a mobilização do nervo ciático, que é esse aqui, ó. Vai relaxando, empurra e volta. Empurra e volta. O outro lado é um excelente exercício também para você trabalhar a mobilização do ciático. Deixa o pé vivo, a ponta do pé para você. Quando eu estiver lá em cima, eu estou soltando ar. Também é uma estratégia para você trabalhar as sessões do ciático. Beleza? Então, sem delongas, vamos voltar para o exercício sentado. Se tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente responde, tá? Não deixa de seguir o perfil, que toda segunda, quarta e sexta a gente tem lives aqui falando de treinamento, onde eu mostro estratégias para você melhorar a sua qualidade de vida pensando em coluna. Então, se você tem problema na coluna, conhece alguém, então segue nosso perfil, compartilha nossa live e além disso, mete o dedão no like aí para nos ajudar no nosso trabalho, beleza? Então, ó, novamente, ó, cruzei a perna, braço aqui, estufo o peito para ganhar mais amplitude e vou à frente. Empina o bumbum e segura. Alonga e volta. Alonga e volta ou alonga e fica. Empina o bumbum. Segura, segura, segura. Pronto. Você vai sentir lá onde a gente toma injeção. Esse lado eu sinto mais, que é o lado da lesão que eu tenho nas costas. Lesão que eu tenho da época de jiu-jitsu. Então essa aqui eu sinto que alonga mais. E é normal você ter um lado que você sente mais do que o outro. Geralmente é o lado da disfunção, onde você sente mais alongar. Eu tenho uma aluna que está com epicondilite lateral, que é a dor no cotovelo, e o lado que ela está, o lado direito do cotovelo, a gente passa uns alongamentos para ela, ela sente muito, muito incômodo na região. No outro, parece que ela não está nem alongando, porque o outro está normal, né? Mas esse outro, o lado da lesão, ela sente muito. Então, alongamento de glúteo, perna na frente, estiquei e seguro. Ou dessa forma aqui. Tanto faz. Ah, eu prefiro aqui, porque eu sinto mais tensão. E aqui eu posso ir, ó, à frente e ganhar um pouquinho mais de amplitude. E aí eu vou esticar mais a musculatura. Tá? O outro lado, mesma coisa. Alongo, seguro e só respiro.
Alongo com vontade. Muito bem. Agora, propriamente, o ciático. Muito bem. Beleza? Vamos para a última desse bloco. Como eu falei, a gente não precisa descansar, porque são exercícios que não vai cansar. Você vai conseguir fazer tranquilo, tá? E a gente ganha. Eu separo por bloco para poder ficar mais fácil de lidar, de falar, de mostrar para vocês e ter uma didática melhor. Mas quando a gente está passando para os alunos aqui, ou com a gente fazendo, a gente vai fazendo um atrás do outro, faz uma sequência dos 9 exercícios que eu vou passar hoje. E aí eu vou potencializando. Claro que se você, 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 eu vou potencializando. Claro que se você assim, você vai sentir bastante. Principalmente se você tiver com dor no ciático nesse momento. Quando você fizer, você vai sentir a pressão lá na região. Então é um ponto a se pensar, tá? Alongamento de glúteo. Então, perna à frente, ó. Estico minha perna lá atrás, alongo o máximo e seguro. Respirando, e a cada respiração você vai relaxando mais a musculatura do tronco, para poder você pressionar mais sua perna contra o solo. E, consequentemente, você alonga mais a região. E é muito comum quando a gente vê um aluno para a gente, do ciático, a gente já sabe que ele treina ou trabalha sentado. A gente sabe que ele trabalha sentado. Ele, não, passo o tempo todo sentado, e aí eu sinto muito quando eu levanto. Dificilmente uma pessoa que fica em pé o dia todo vai sentir a tensão no ciático. É raro, acontece, claro, mas é mais raro. E geralmente é a musculatura que estão tensionada, é a musculatura rotadores do quadril, piriforme, glúteo médio, glúteo máximo. Essa musculatura ficam tensionadas e acaba deixando o nervo ciático tensionado. Beleza? Finalizamos o segundo bloco. No mesmo ponto, a gente vai usar as contagens com a respiração. Sempre pensando, vai estar fazendo um movimento, a respiração ela tem que estar fluindo, Então você puxa pelo nariz, solta pela boca. Como todas as lives que a gente fala aqui, a gente cita essa parte da respiração. Porque a respiração é importantíssima para você iniciar um trabalho de dentro para fora. Não adianta você fazer o exercício, fazer de qualquer jeito, travado, sem estar respirando direito, fazer apneia, aí começa a sentir dor de cabeça, aí alguns até desmaiam e não sabem, porque eu não comi direito, porque eu tenho isso. Não, na verdade é porque você está fazendo o exercício em apneia. Então você tem que respirar, tem que deixar fluir a respiração durante o exercício, mesmo que seja alongamento. Porque quando você solta o ar, você está mostrando para o seu corpo que você está relaxado. Então, seu corpo ganha mais. Ele consegue ir mais um pouquinho de amplitude. E quando você está fazendo força, a respiração muda, ela continua respirando forte, continua respirando pelo nariz, puxando pelo nariz e soltando pela boca, mas uma respiração mais forte. E aí seu cérebro vai entender que você está botando força, que você está fazendo uma respiração mais forçada. Então ele vai aumentar a estabilidade do seu tronco
e você consegue desenvolver uma força, desenvolver a carga da melhor forma possível. Então, não esqueçam e não deixe a respiração de lado. Negligenciar a respiração é você perder toda fonte de estabilidade que seu corpo possa desenvolver, somente pensando em dor na coluna. O diafragma, ele é o músculo motor, o principal músculo da respiração. Então, ele é o motor primário, porém, ele também, os estudos hoje mostram que ele também ajuda na estabilidade da coluna. Mas entre estabilidade e respiração, se você não respira direito, ele vai querer respirar direito. E aí ele vai deixar de lado o trabalho de estabilidade que é feito por ele, através do tendão central, e outra estrutura vai fazer isso. E aí, geralmente, o psoas pode fazer. Então, você tem um psoas muito tensionado, então quando você pressiona aqui na barriga, aqui, do lado aqui, você sente muita dor, ou vai para o piriforme, ou vai para o glúteo, então ele vai para o quadríceps, ou para os isquiotibiais. Então, eu falo, nossa, eu tenho dor lombar porque eu sou encurtado, tenho muito encurtamento de posterior. Não, é porque a sua respiração está trocada e o seu corpo vai achar uma forma de estabilizar melhor. O corpo é inteligente. Beleza? Agora a gente vai fazer 3 exercícios, 2 exercícios, um exercício de estabilidade pensando em respiração, que é o dead bug, que é o inseto morto, que é uma excelente estratégia para você trabalhar abdômen, trabalhar mobilidade quadril, tá? Depois nós vamos fazer o cócoras, que você vai relaxar toda a musculatura do assoalho pélvico e do quadril, então você vai ajudar também nesse alívio dessas tensões. O cócoras é muito negligenciado dentro do treinamento e da reabilitação, mas é um excelente exercício para você fazer. É só você pegar, se você tiver criança em casa, você vê ele de cócoras. Para ele é natural. Só que para a gente que vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa capacidade. Então, a gente não pode perder a capacidade de ficar confortavelmente no cócoras. E o outro exercício é um exercício que a gente fez, acho que eu nunca fez aqui, eu já fiz, foi muito pouco, que é do escorpião, para a gente dar uma alongada de forma contralateral. Então a gente vai para um lado, olha para o outro, então a gente vai alongar essa estrutura. Eu acho que a gente já fez uma vez. Beleza? Qualquer dúvida, mande que a gente vai respondendo. Então, o primeiro exercício é o dead bug. Estabilizo, tira a cabeça do chão um pouquinho e alongo e volto. E volto. E volto. E volto. Aqui você vai estar trabalhando todas essas estruturas do corpo, tá? Do abdômen. Agora o cócoras você pode fazer segurando em alguma coisa, pode segurar na caixa, numa cadeira, na mesa, na parede, ou faz livre, bem tranquilo. Aqui você pode relaxar suas costas aqui, não tem contraindicação de você só respirar aqui de forma bem tranquila. Relaxando, pode deixar a musculatura bem relaxada. E a ideia aqui é melhorar essas estruturas do assoalho pélvico e quadril. E por último, eu vou deitar de costas, barriga para baixo. Eu vou abrir bem a mão aqui e aí vou jogar lá para trás, ó. E eu vou alongar e vou tentar alcançar o outro lado. E volto. O outro lado, ó. Trago minha mão aqui um pouquinho, ó. Olho lá atrás e deixo alongar. E aí eu tento alcançar lá na frente. Aqui eu estou trabalhando, ó, contralateral aqui, ó. E volto. Essa é uma excelente estratégia para a gente trabalhar planos cruzados, tá? Nessa
dessa forma assim, ó, igual o cinto de segurança, dessa mesma cadeia. Ontem mesmo eu estava com uma aluna aqui mobilizando e ela estava com a tensão aqui, desse lado, mas a tensão que ela sentia nas costas era desse lado de cá. Então, a partir do momento que eu mobilizei essa região aqui, do intestino, do psoas maior, fui mobilizando, essa tensão aqui ela foi diminuindo. Então, são cadeias cruzadas. Então, o corpo ele não movimenta só assim, ele trabalha assim também, igual o cinto de segurança. Beleza? Então, são esses três. Vamos de novo, sem delongas. Desci. Cócoras. Vou mostrar o cócoras na caixa. Então, ó, imagine que seja uma cadeira. E aí eu não consigo ficar no cócoras sozinho. Então eu venho aqui, ó, seguro na cadeira, ou no sofá, ou na parede, e relaxo. Bem longe mesmo. E vou relaxando. Aqui eu tô relaxando, assoalho pélvico, toda a musculatura, assim, então para a mulher é excelente. E as mulheres têm várias tensões, principalmente quando está na menstruação. Então, essa é uma estratégia, quando você estiver menstruada, você ficar em cócoras, vai te ajudar a aliviar as tensões das cólicas. Fica a dica. Ó, deitei, vou fazer esse lado. Primeiro, eu jogo minha perna o mais longe possível, empurro o chão, vou olhar lá para o teto. Olhei para o teto, a partir do momento que eu olhei para o teto, eu volto e tento alcançar alguma coisa longe. Algumas vezes você vai até estralar a coluna, mas não é a ideia. O outro lado, tenta alcançar. E volta. Dead Bug, a última série. Ó, eu estou mostrando agora com a cabeça no chão. Aquela pessoa que não conseguir ficar aqui. Tá? Então fica aqui deitado, ó, tranquilo. A ideia aqui não é hipertrofia, é ganhar movimento. Então, quanto mais confortável você tiver, melhor, não tem problema. Cócoras, relaxo. Eu posso ficar empurrando aqui, ó, com os cotovelos. Aqui o meu quadril para um lado para o outro, minha perna. E aí eu vou mobilizando meu quadril, ó, para um lado para o outro. Posso ficar em movimento também. É bem interessante o cócoras quando você trabalha, sabe trabalhar e por que você está trabalhando. Então, mulheres, façam cócoras. Vai ajudar muito, 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 muito. Ó, eu vou fazer aqui, desculpa, vou fazer de costas para você ver o posicionamento. Então, abro, estico, alongo. Ó, eu vou olhar lá para cima e depois eu vou tentar alcançar alguma coisa longe. Eu vou alongar e vou sentir essa tensão aqui, ó, todinha. Mantenho a respiração e volto controlando. Ó, seguro o chão, empurro, olhei lá para cima, ó. E aí eu olhei de novo, volto, alongo, vou buscar alguma coisa longe e respiro. E volto controlando. Beleza? E agora, por último, vamos fazer o relaxamento de toda a estrutura, a coluna, com o exercício gato, que a gente sempre usa.
Ah, você usa em todas as sessões antes? Sim, todas as sessões finais eu gosto de usar o gato quando a pessoa tem dor no ciático, dor na cervical, dor na torácica, dor na coluna, porque você mobiliza toda a estrutura da coluna. E o McGill, nos estudos dele, ele desenvolveu um estudo só com esse exercício e viu o tanto que ele é eficiente para a nossa lombar. E também você não precisa fazer 100 repetições. Sabe? Tem gente que é exagerado. Você fala para fazer o exercício, a pessoa quer, quando acha que quanto mais, melhor. Esse o gato mesmo, no máximo, 8 repetições. Eu geralmente faço 6, mas no máximo 8 repetições, porque viu que se você mobilizar demais a coluna, você pode iniciar um processo de muita tensão e você acaba levando a um quadro álgico, né? Um quadro de dor. Então, 6 a 8 repetições é uma excelente estratégia, não precisa você ficar exagerando muito. Tranquilo? Então, galera, esse foi o treino de hoje, é um treino mais leve, é um treino pensando em uma pessoa que está com muita dor no ciático, tanto que, por exemplo, que a gente que é treinado, eu fiz até de casaco, você não sente a musculatura queimar igual a galera fala popularmente na academia, mas é uma excelente estratégia para você aliviar as tensões do nervo ciático. Então, nós trabalhamos toda a cintura do quadril, ia falar cintura escapular, cintura do quadril, trabalhamos o glúteo, assoalho pélvico com o trabalho de cócoras, trabalhando um pouco a respiração com dead bug, porque você precisa respirar para controlar o movimento. A gente trabalhou os alongamentos de glúteo, glúteo médio, glúteo máximo, piriforme, a gente trabalhou a musculatura do piriforme, que o piriforme é um músculo que o nervo ciático ele passa por baixo ou entre suas fibras. Então, se esse músculo está tensionado, ele pressiona o ciático e você vem a ter dor. E aí a gente tem até uma disfunção que a gente chama síndrome do piriforme. Então, são estruturas que parece que a gente não pensa no dia a dia no treinamento. Às vezes a pessoa treina com dor no ciático, mas treina. Mas se fizer esse exercício simples aqui, ó, vai aliviar a tensão para poder treinar. Então, você pode usar esses exercícios antes de iniciar o trabalho de força. Não tem contraindicação, é o que a gente faz aqui no estúdio. Beleza? Então, vamos voltar na sexta-feira, véspera do Brasil entrar em campo, e também véspera da nossa festa junina, que a gente vai transmitir para vocês também. Então, vai ter dança, vai ter muita comida e muito exercício. Então, até sexta. Fui.